distância entre ponto e reta, né? Considere um ponto P de coordenadas x0 e y0, ou seja, abscissa e ordenada, e uma reta S de equação geral, né? ax mais by mais c igual a zero. Veja que a equação geral da reta tem essa forma, ó, ax mais by mais c igual a zero. O primeiro membro é ax mais by mais c, tá? E o segundo membro é zero. Então, a gente tem aqui uma reta, né? Uma reta S, né? E um ponto P. Veja que aqui a gente tem o sistema cartesiano, né? O eixo x e o eixo y, né? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, né? E a reta S, né, tem essa equação aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. Então, se eu tomar um ponto P qualquer de coordenadas x0 e y0, x0 e y0, como é que eu calculo a distância de P até S? Né? A distância de P até S, ó, é a distância de P até o ponto Q. Tá? É a menor distância aqui. Ó. Então, para achar essa distância de P até S, a gente vai usar essa fórmula aqui. Ó. Então, a distância do ponto P até uma reta S vai ser igual a módulo, tá? De quem? Ó? A gente vai aqui na equação geral da reta, ó, no primeiro membro da equação da reta, ax mais by mais c, ó, e vai substituir, ó, o x e o y da equação, ó, pelas coordenadas do ponto. Então, no lugar do x, a gente vai colocar x0 e no lugar do y, a gente vai colocar y0. Então, vai ficar assim, ó, ax0 mais by0 mais c. Tá? Só o primeiro membro, tá? Esquece o segundo membro. Tudo isso aqui dentro do módulo, né? E vai dividir o resultado pela raiz quadrada de quem? Ó? A ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é o a? Ó? O coeficiente de x, né? De x a primeira. Então, ó, eu vou olhar para o coeficiente de x, que é o a, e vou fazer a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é o b? O coeficiente de y, tá? Eu esqueço o c. Tá? Então, é só aplicar a fórmula que a gente vai encontrar a distância do ponto P até uma reta S qualquer. Vamos ao primeiro exemplo. Calcular a distância do ponto P de coordenadas 2, 3 até a reta R de equação geral, né, x mais 2y menos 2 igual a zero. Tá? Então, o ponto P está aqui, ó, ponto P. As coordenadas de P, ó, são o que? 2 e 3, né? Que seria o nosso x0 e o nosso y0. E a reta R está aqui de equação, né? Ó, x mais 2y menos 2 igual a zero. Né? Lembre, ó, ax mais by mais c igual ao que? A zero. Tá? Então, se eu quero calcular essa distância aqui, ó, distância de P até R, distância de P até R vai ser igual a, né, módulo, né, a gente vem aqui o que, ó, no primeiro membro, né, da equação geral, ó, e a gente vai substituir o x e o y pelas coordenadas do ponto, né? Então aqui vai ficar, ó, 2 mais, né, 2 vezes o y, quem é o y? 3 menos 2. Ó. A gente pega o primeiro membro todo. Ó. Então, substitui o x e o y pelas coordenadas do ponto. No caso aqui, x0 e y0. Tá? Então, ficou, ó, 2 mais 2 vezes 3 menos 2. E vai dividir, né, pela raiz quadrada, né, de quem? Ó? Lembra, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é o a? Né? O coeficiente de x. Ó. Então, no caso aqui, ó, quem é o nosso a? Nosso a é 1, ó, porque x, ó, é 1 vezes x. Então, ax, o a é 1. E o nosso b é o coeficiente do y. No caso aqui, o b é 2. Ó. Quem está multiplicando o y é 2. Ó. Então, vai ficar assim, né? A ao quadrado mais b ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá? Então, essa distância aqui vai ser igual a... Tá? Então, bem tranquilo agora. Vamos só resolver aqui. Vamos repetir o módulo. Vai ficar 2
mais 2 vezes 3 aqui fica 6, menos 2. Sobre a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4. E isso vai ser igual a, ó, módulo, tá? Ó, 2 mais 6, 8, né? Menos 2 dá 6. Módulo de 6. Ou, se quiser, ó, 2 corta com menos 2, 6. Sobre a raiz quadrada de 1 mais 4 dá o quê? 5. Então, ficou o módulo de 6 sobre a raiz quadrada de 5. Vamos ver o que dá isso. A raiz de 5 eu vou repetir. E aí vem o conceito de módulo, né? O módulo de um número x, ó, qual é a definição? O módulo de x é o próprio x se o x for um número maior ou igual que zero. Então, se aqui for um número maior, positivo, né, maior que zero ou igual a zero, o módulo é o próprio número. Se o número x for negativo, o módulo vai ser o oposto, vai ser menos x. Então, se o x for menor que zero. Então, no caso aqui, ó, módulo de 6, ó, positivo. Então, toda vez que o número é positivo, o módulo é o próprio número, 6. Se fosse menos 6, módulo de menos 6, ó, toda vez que o x é menor que zero, o módulo seria o oposto, seria menos o x, ó, que daria aqui, ó, menos vezes menos mais 6. Então, na prática, o módulo de um número é sempre o valor positivo. Módulo de 6, 6. Módulo de mais 6, 6. Módulo de menos 6, 6. Se for zero, o módulo de zero é o próprio que? Zero. Tá? Então, o módulo de 6 positivo é o próprio que? 6. Então, a distância de P até R é 6 sobre a raiz quadrada de 5. Mas se for numa prova, você não vai encontrar essa resposta nas alternativas, porque a raiz está no denominador. Então, quando isso ocorre, a gente tem que racionalizar o denominador. O que é isso? É fazer desaparecer a raiz quadrada do denominador. E como é que a gente faz isso? Bem tranquilo. Você vai multiplicar essa fração, ó, por quem? Por uma outra fração. Quem é essa outra fração? Você vai pegar a raiz quadrada e vai repetir aqui, ó. Raiz de 5. Raiz de 5. Eu posso fazer isso? Posso, porque quando você faz raiz de 5 por raiz de 5, isso é 1, né? Então, você está pegando esse número aqui, ó, essa fração, e multiplicando por 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Uma vezes qualquer coisa é qualquer coisa, não altera o resultado. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Isso vai ser igual a... Eu estou multiplicando essas duas frações. Como é que eu multiplico? Numerador vezes numerador vai ficar 6 vezes a raiz de 5, dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5. Como aqui é uma multiplicação de duas raízes quadradas, ó, com o mesmo índice, ó, você pode repetir a raiz e multiplicar os radicandos, 5 vezes 5, que vai dar, ó, 25. Ó, 5 vezes 5 dentro de uma raiz só. E que isso vai ser igual a 6 raiz de 5, você vai repetir, dividido por raiz de 25, que é o que? 5. Observe que a raiz antes estava onde? No denominador, e ela acabou de desaparecer. Aí ela está no numerador, não tem problema. A ideia é sempre eliminar a raiz do denominador. Então a resposta, 6 raiz de 5 sobre 5. É isso aí, espero que você tenha entendido.